Boa tarde, pessoal. Vamos começando aqui com mais uma live. Hoje com o grande mestre Álvaro Mansur, nosso coordenador, diretor de arbitragem da Confederação Brasileira. É um grande prazer. Boa tarde. Fala, pessoal, vão deixando as cidades aí de onde vocês estão chegando, de onde vocês estão assistindo a live. Vou chamar aqui o mestre, já está na área, muito pontual. Não tinha como ser diferente, né? Deixa eu só ligar a câmera aqui para convidá-lo. Deixa o nome da cidade aí que vocês estão falando embaixo, tá? E vamos começar esse bate-papo sensacional aí que eu estou super ansioso. Rodriguinho. Olá, Fala, mestre. fala, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, graças a Deus. Pô, É. muito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o senhor ter disponibilizado de uma horinha do seu dia para poder ter esse bate-papo aí, que com certeza vai ser uma grande lição, um grande aprendizado para muita gente aí, para matar a curiosidade também, né? Que é isso, que é isso. É bom poder estar aí com vocês, entendeu? Isso é que Não, é. Vamos ajeitar aqui uma posição. Aí, tá melhor agora. tá ótimo, tá ótimo. Não, é bom poder estar E aí, entendeu? é bom, né, mestre, a gente se reinventando nesse período, né, aprendendo algumas coisas, né, todo mundo, acho que o mundo todo, né, que está passando por esse momento é importante para que todos nós pudéssemos se reinventar, né? Sim, com certeza. É um momento difícil para todos, né? É complicado demais. Mas acho que é isso aí que você falou, é tudo, entendeu? É se reinventar. É, eu tenho muito a agradecer, por exemplo, meus alunos, que a grande maioria está comparecendo com tudo. Perfeito. Então, quer dizer, tudo. Sei lá. Vamos ver. O mundo Vamos. tá de cabeça para É, baixo. exatamente. É novidade para todo mundo, né, mestre? Então a gente tem Novidade. que poder realmente fazer ser forte, assim, foi assim que a gente foi criado, né? A gente ensinar a gente a lutar, né? A gente, nada mais do que a gente vai continuar fazendo o que a gente aprendeu, né? Com certeza. Vamos lutar. E vamos lutar. Agora vamos falar de coisa boa, porque do tamanho do problema também tem as coisas boas também que são proporcionais. É só a gente olhar com outros olhos aqui, né, e enfrentar o dia dessa maneira. Então, explicar para o senhor rapidamente, eu até comentei o porquê dessas lives. Essas lives são voltadas, eu tive a ideia de colocar as lives bem no primeiro dia que eu fechei a academia. Eu fui o primeiro a fechar a academia aqui no estado, junto com o Fábio, né? E a gente colocou, falei, cara, como é que eu sei o quanto é difícil ficar trancado dentro de casa, se limitar na rotina, readaptar uma Certo. rotina sendo quem faz atividade física, a gente que vive, né, do esporte, da arte marcial há muitos anos, isso é difícil, né? Então, eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas? E uma maneira que eu achei de pelo menos oferecer uma hora de material construtivo, de algo bom, positivo, foi assim, eu falei, pô, eu conheço muita gente, conheço bastante gente, graças a Deus, meus amigos do mundo da luta são pessoas que são referências, né, são ídolos, né, mundiais, e aí eu posso fazer com que essas pessoas contem um pouquinho da história, como é que elas se tornaram essas referências que elas são hoje. Porque para quem Certo. alcança o sucesso, existe uma caminhada, só que essa caminhada muita gente não sabe, e isso é muito importante, né, mestre? Com certeza. Poucos E sabem. poucos sabem. E é dessa maneira, assim, é uma conversa mais para esse lado, assim, que eu gostaria de ter com o senhor também, em relação a isso. Como é que, para a gente começar, como é que o senhor Uhum. começou o contato com isso, não, lá na sua infância? Não digo nem com o jiu-jitsu, mas com o esporte em geral. Não sei se foi o jiu-jitsu a primeira modalidade, ou se praticou alguma coisa. Como é que foi? Com que idade? Como é que foi a sua infância? Eu comecei no jiu-jitsu por conta de ser uma coisa de família, né? Meu Sim, sim. professor, meu tio, né? Seu Então, tio? com Sim. 6 anos já, com 6 anos eu estava treinando, entendeu? Por uma questão de meu tio me puxar e não, esse menino tem que treinar e não sei o quê. E aí a gente foi e não parou, né? Eu diminui um pouco o ritmo de treino, um pouco na época da Sim, faculdade, entendeu? Apesar porque eu morava fora do Rio, então perfeito. eu ia e voltava, então acabou um pouco uma diminuição bem significativa do ritmo de treino na época de faculdade, mas depois volta tudo ao normal. Mas desde molecote, né, desde os meus 6 anos eu treino jiu-jitsu, incorporou na vida e é uma coisa que corre no sangue, é difícil de explicar,
entendeu? Eu sou uma pessoa de 55 anos, bicho, então muita gente da minha idade já está meio Cara. que aposentada, vamos dizer É. assim, né? E eu não, eu sou um amante da coisa. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, Cavaca, eu me divirto dando aula, eu gosto de dar aula, entendeu? Então eu vou à academia hoje, entendeu? Por prazer de dar aula, porque todas as minhas academias têm os professores nelas, cada uma delas tem os seus professores, né? Óbvio, como qualquer um de nós. E, e eu escolho o local que eu quero ir num determinado dia e vou lá e dou a aula. Mas se eu não quisesse ir, eu não precisaria ir. Mas Sim. eu vou porque eu curto, entendeu? É Não, muito bom, caramba, muito né? bom. É muito bom, bicho. É Entendeu? muito, eu falo isso também. A gente, eu acho que todo ser humano, acho que tinha que realmente fazer o que ama, né? Porque é diferente, né, mestre? A gente, como o senhor está falando, eu também sinto a mesma coisa. Eu acho que a grande maioria, né, dos professores de jiu-jitsu amam o que fazem, né? Então a Sim. gente, o resto vem de consequência, os resultados, a parte financeira, essas coisas. Portanto, que a gente faça todos os dias ali, tem essa satisfação, esse prazer de fazer o que a gente ama. O senhor disse, você tem 55 anos, o senhor Isso. já há 50 anos praticamente aí no jiu-jitsu. Quando começou, o senhor é do Rio, né? Isso, sou do Rio. Quando começou assim essa época, quando o senhor começou a treinar, o senhor tem alguma recordação de como é que era o jiu-jitsu nessa época, assim, de como é que era difundido o jiu-jitsu aí? Como é que funcionava na sua infância, assim? O senhor recorda? Cara, assim, eu recordo muito pouco, né? Mas o que eu recordo, assim, é, do primeiro momento, porque a gente lutava fora muito pouco, só quando a gente Sim. ia na academia das pessoas, dos Aham. conhecidos e tudo mais. Mas teve, assim, o que eu recordo como marco legal foi a criação da Federação do Estado da Guanabara, que na época era o Estado da Guanabara, não tinha Estado do Rio de Janeiro, né? Caramba. E e foi o primeiro campeonato do estado da Guanabara e aquilo ali foi engraçadíssimo, porque a gente foi, eu devia nesse momento ter uns 8, 9 anos, sei lá quantos Caramba. anos. E meu tio, naquela época a gente lutava e ele dava um pedacinho de açúcar, que igual o que os caras colocam como açúcar no café, no leite, não sei o que, naquela época. Muito doido, entendeu? O conhecimento era muito Sim. limitado de tudo, né, bicho? Mas falava que era para ter aquela Aquele energia e tudo pico de mais. glicose, né? Aquele... Aquela coisa, entendeu? Que E a gente legal. batia para dentro e era muito bom. Mas eram muito poucos campeonatos, entendeu? Sim, Muito, sim. um por ano, dois por ano. Eram mais visitas realmente, entendeu? Alguém ia na academia da gente, né? Ou a gente ia à academia de alguma pessoa conhecida para treinar diferente, porque senão a gente ficava só com aquela mesmice ali dos Sim. amigos e tudo mais. Mas foram momentos assim gloriosos para Sim. qualquer um, entendeu? Que viveu aquela época, porque ali era um momento assim que foi crescendo e o jiu-jitsu foi ganhando muita força, né? E eu não vivi assim a gloriosidade da época de seu Hélio Gracie Sim. ganhando os campeonatos, eu não estava Aham. nascido, né? Porém, eu vivia o conhecimento da história, porque o meu tio, meu Perfeito. professor, foi aluno direto do mestre Direto Hélio. do Mestre Hélio. É. Isso. E aí ele contava muita coisa, tinha muita Nossa, revista Cruzeiro, não sei o quê, e ele caramba. mostrava todas essas coisas pra gente, e aquilo te motivava mais, entendeu? Me motivava cada vez mais. E aí, com a primeira, já mais velho, né? A primeira oportunidade que eu tive para começar a dar aula, a gente começou a ser instrutor da academia, né? E começamos. Ali é um trabalho que me levou a fazer a faculdade de Educação Física, que Sim, até então a gente não sabia muito o que ia fazer, sim. mas o prazer foi grande em função assim o que a gente tem até hoje, que você tem, qualquer outro professor que estiver nos assistindo tem, entendeu? Que é uma parte de retribuição, de amor, se é que eu possa falar isso, é muito grande. Desde a criança pequena,
tá legal? Até os adultos e até Perfeito. os mais velhos, entendeu? É muito caloroso. Isso é fantástico. É de verdade, mestre. Isso é incrível. E é mais incrível ainda a gente conseguir resgatar essas histórias, porque eu vejo, pô, eu sou um apaixonado pela história do jiu-jitsu, né? Assim, eu Certo. gosto, pô, conversar. Eu tive uma oportunidade, não sei se o senhor lembra de conversar com o senhor nos Estados Unidos, a gente estava sentado para almoçar, almoçando na Califórnia. Foi a Califórnia? Foi que a gente estava uma vez só. A gente estava, não sei que coincidência que foi, aí eu comecei a sentar, eu ficava sentado perguntando, só ficava ouvindo. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas mais experientes, eu sou muito curioso, eu fico, e até por isso que eu acho que as lives estão dando certo, né? Porque e eu só tenho convidado o pessoal assim que tem uma bagagem grande, né? Tipo, chegava na academia quando era mais novo com o meu mestre, com o Elcio Figueiredo, né? Que foi aluno direto do Carson, né? Do mestre Carson. E eu chegava mais cedo, uma hora, sentava do lado dele e ficava lá só. Me conta mais aí. Conta, Contando as fala histórias. que eu preciso saber. Aí eu me amarrava sempre. E isso é legal, porque as pessoas precisam saber, principalmente os jovens, dessa nossa raiz, né? Dessas coisas, porque o jiu-jitsu é o que é hoje por causa de momentos como desse que o senhor está contando, né? Por causa dessas Sim. relações, dessas raízes, né? Fixadas aí na Não, nossa história. teve momentos da vida do esporte, né? Momentos de grandes lutas, grandes nomes da época, vamos dizer assim, 80, mais ou menos, onde tivemos grandes lutas. As pessoas, elas dentro do ringue, elas eram verdadeiras guerreiros, ninguém queria nem dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu só te pego. Mas em contrapartida, quando a gente se encontrava na noite, que a gente saía, Aham, jovens, né, aham. era um irmão do outro. Não mexe, não, porque vai dar Que ruim. legal. Eram equipes diferentes, mas eram praticantes de jiu-jitsu e, consequentemente, era um defendendo o outro e era muito bom, bicho. Grandes E momentos. é muito legal. E muitas, é curioso que eu já conversei com alguns outros amigos agora que participaram de lives também, né? O mestre Libório, o mestre Otávio de Almeida, e contaram a mesma coisa também, porque antigamente não tinha esse negócio de equipe, né? E aí teve um período que não tinha, aí começou a ter e agora deixou de ter de novo, né? Engraçado isso, né, mestre? É. Não, existe, para todos nós mais velhos, existe um saudosismo muito grande de uma época do jiu-jitsu. Eu não vou falar que é uma época áurea, porque a Aham, gente vive uma época aham. áurea Sim, sim, também, entendeu? Mas são épocas diferentes, sim. distintas. Mas Perfeito. também foi uma outra época e cada momento você pode marcar por alguma coisa, com certeza. Hoje a gente vive um jiu-jitsu lindo também, entendeu? Onde Perfeito. as competições são fantásticas, onde o número de atletas é surpreendente numa competição. Você imaginar que um dia o jiu-jitsu ia chegar a um estágio de brasileiro com 7.000 atletas, você não ia Caramba. pensar nisso nunca, 10 dias, né? entendeu? 10 dias. Não ia pensar nisso de jeito nenhum, entendeu? Quando teve Nunca aquele primeiro pensei. campeonatinho, né? Pois é, nunca pensei na minha vida em conhecer grande parte do mundo por conta do jiu-jitsu. Nunca pensei, entendeu? Verdade, mas... Mas é fantástico. O jiu-jitsu te dá um retorno afetivo absurdo, mesmo com pessoas que você nunca encontrou, mas só pelo fato de ser uma pessoa praticante do jiu-jitsu, você Perfeito. já tem uma abertura, você já tem uma reciprocidade muito grande e é tudo que eu tenho assim de melhor na minha vida. Eu falo isso, a minha mulher quer me pegar de porrada, mas aqui em casa a faixa vermelha é ela, e eu não nego, entendeu? Não tem história. Eu, sim, senhora. Então É assim mesmo. Ah, mestre, vamos lá então. Deixa eu querer saber mais umas coisinhas aqui manda ver. dessa sua história. Vamos lá. Em relação quando o senhor começou lá, quando foi o momento que o senhor, logicamente, o senhor tinha o parâmetro do seu tio, que já era lá um mestre, tudo, um professor já com a história. Mas como foi que o senhor decidiu? Ah, agora eu quero viver do jiu-jitsu, eu posso viver do jiu-jitsu. Quando foi a idade, esse momento? O negócio é que, como eu tive a oportunidade de ser instrutor da academia, nesse momento, até por ser sobrinho dele, né? Então existia uma certa proteção, obviamente. E na época eu treinava muito e tudo mais, então ele me chamou para saber se eu podia
ajudá-lo. E ali eu fui de curioso. Eu não fui com a intenção de ser um professor, fui de curioso. E ali é que eu vi, né, que o que eu ganhava de carinho, o que eu ganhava de valores de pessoas, não valores financeiros, mas o que eu trazia para mim era uma coisa absurda. E eu resolvi tentar, né, viver da coisa, e para isso eu tinha que me formar, né, eu tinha que estudar a fundo aquilo que eu queria. Não fui em nenhum momento, teve algum pensamento negativo da minha família, pai e mãe falando, Perfeito. né? Porque pai e mãe, pai foi promotor, aposentado como promotor público, então por ele eu teria com certeza feito direito. Seguido, né? Sim. Tem um escritório, e aí eu teria seguido esse escritório grande do meu pai, que trabalha até hoje, entendeu? Tem 85 anos e trabalha. E não está trabalhando hoje, né? Está de castigo em casa. Tá tudo como todos nós. E aí eu tive apoio deles para fazer a faculdade de Educação Física, e fui, e aí já trabalhando e vendo as possibilidades, né, de realmente viver do esporte, me envolvendo cada vez mais, e aí passo a ser sócio do meu tio dentro da academia Kyoto na época, né? Sim. Que era onde eu trabalhei anos e anos e anos, onde eu vim minha vida inteira. Meu tio Francisco Mansur foi o fundador da academia Kyoto. Essa com 54 anos, se eu não estou enganado, tá? É o que eu tenho de vida, mais ou menos. É o que tem de academia. E aí a coisa foi crescendo, e eu acabei montando uma filial da Kyoto e aumentando o número de alunos. E aí, nesse momento, eu já, antes disso, já bem antes de abrir a filial da Kyoto, eu arbitrava na Federação do Estado do Rio. Entendeu? E aí, nesse momento, a gente vê que tem outras formas de ganhar dinheiro, envolvido com aquilo que você gosta. Perfeito. Então eu vi que dali eu ia conseguir meu autossustento, dali eu ia conseguir viver de uma coisa que eu tinha prazer em estar fazendo. Então foi aí que a gente abraça a missão e cai para dentro, e teve dia de eu chegar a 10 horas de aula por dia, quando mais jovem, né? Hoje em dia, graças a Deus, não mais. Mas foi um momento que tu passava 10 horas de boa. Você nem se preocupava, porque estava feliz. Então, estava bom demais, tá? Que legal, mestre. Essas histórias assim é o que realmente mostram para as pessoas hoje o quanto que é importante uma trajetória com aquilo que ama fazer, né? E o senhor falou que fez faculdade, o senhor fez faculdade fora, né? O senhor comentou? Fora do Rio? Eu estudei fora do Rio, no estado do Rio, mas fora da cidade. Então, tá bom. Eu tinha que ir para a faculdade 1h30 da minha casa, 2 horas, e ida mais 1h30, 2 horas de volta. Então tinha dia que eu dormia na faculdade, em função de no dia seguinte ter uma prova, alguma aula muito cedo. E quando eu podia, eu vinha, aí treinava. Né? O dia que eu descia, eu treinava. Então vinha para o Rio de Janeiro umas 2, 3 vezes por semana, eram os dias que eu treinava, então eu não conseguia ter o treino sequencial, né, de todos os dias. Perfeito. Realmente estar treinando, né? E essa sua caminhada até um grande passo que foi receber a faixa preta, né? Como é que foi esse momento, depois de quanto tempo? Como é que foi essa expectativa? Sabia, foi surpresa ou não? Cara, isso foi delírio, né? Eu acho que... a faixa preta eu acho que é o sonho de qualquer amante de qualquer esporte de luta, né? Não só jiu-jitsu, a faixa preta. Eu te digo o seguinte, eu sou um faixa vermelha e preta, né? 7º grau, mas eu te digo que a faixa preta foi a faixa que mais me deu prazer, mais do que a faixa vermelha e preta. A faixa vermelha e preta é uma titularidade, eu posso dizer, né? Pelos anos de dedicação ao esporte, por tudo que você se envolve e tudo mais. A faixa preta não, bicho, foi ralação mesmo, entendeu? Muito treino. E a faixa preta veio com 21 anos, por causa de ter começado a treinar muito cedo, faixa verde, entendeu?
E aí essa faixa veio mais rápido, e na época também era outra realidade do que a gente tem hoje. Né? Hoje um aluno meu para ganhar faixa preta rala, pelo menos meu. Rala muito. Bastante, né? Não, e eu tive que ralar muito por É, causa de ser sobrinho do cara, que na época era o cara, uma pessoa reconhecida. sim. Então, eu tinha que treinar mais do que todo mundo, porque quando eu ia treinar, era o sobrinho do Chico que ia lutar, e não sei o que, não sei o que lá, e aí era mais difícil, entendeu? Com Complicado. certeza. E Mas assim. Desculpa, só para Nada, pode completar. continuar. Eu peço desculpa. Só para completar o lance da faixa preta, então, com 21 anos, eu acho que sim, tá? Tem provável, quase certeza que sim. E eu ganho essa faixa, né, sem saber, nenhuma Isso que eu ia perguntar. nenhuma expectativa de receber. Eu tinha pouco tempo de marrom, tá legal? Mas tinha competido e tinha ganho 2 campeonatos naquele ano. E aí eu não esperava aquilo, não esperava mesmo. Quando então, na academia, a gente faz exames de faixa uma vez por ano para adultos, e eu continuo com essa tradição, tá, Cavaca? Faço hoje em dia, já tem alguns anos, em função daquela troca das faixas, de terem colocado, a gente colocou a introdução de mais faixas, com as listras brancas, lista preta, né? Então eu passei a fazer exames de faixa para criança 2 vezes ao ano. Sim. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. E as crianças eu tenho um outro tipo de trabalho, onde a gente tem uma graduação mais acelerada. Perfeito. Porque hoje me permite e hoje dá uma motivação maior. Isso é importante, né, mestre? Demais. Para a criançada, acho estimula, foi um grande estimula, passo. Isso, foi um grande passo para a gente. Eu acho que foi uma coisa que ajudou muito a todos os professores e todas as crianças, é lógico. Mas eu continuo com a graduação de final de ano só para os adultos, né? E aí vem adulto e criança, todo mundo junto. Mas eu não esperava aquele ano, quando então ele faz a graduação, chama lá uma faixa escondida dentro do kimono, me chama para ajudar, não sei o quê, e aí dá a faixa preta lá na frente de todo mundo, e aí só faltou chorar. Caramba! Que legal! É emoção. Muito legal. E nessa época, como é que já estava a faculdade? Já estava concluindo? Já formado. Já estava formado. Aí já formou cedo, em tudo. 17 anos. Entrei muito cedo, 17 anos na faculdade. Então foi tranquilo. Aí já estava com 2 diplomas na mão agora. Na mão. Agora vamos para a guerra. Agora vamos. Aí faltava a confederação que veio depois, né? Alguns anos depois a confederação veio. Sim. Entendeu? E como é que o senhor ficou, né, uns anos aí? Como é que o senhor participou de algumas competições, tudo naquela época, pelo que tinha? E como é que foram como é que foi esse começo? O senhor lembra mais ou menos o ano que o senhor pegou a preta e até o ano que formou a Confederação Brasileira? Assim, tipo, foi 93 a Confederação, né? 94 a Confederação instituída. 94, né? Instituída de verdade. 93 eles juntaram alguma coisa, né? 94 oficializaram, não é isso? Exatamente. 94 é a data real da fundação, pegando os dados, na época, de Federação do Estado do Rio, que tinha, na época, os dados da Federação dos pessoal de fora do Rio de Janeiro. Ele tinha os dados, né, de pessoas que não eram só do Estado. Então, o cara é faixa preta, não sei de onde. Ele tinha um registro, na época, na Federação do Estado do Rio. Perfeito. Existia essa informação. A Confederação, então, ela é criada em cima disso. Inclusive, o primeiro livro de regra da Confederação, ele é a base dos dados de quem é graduado, é copia e cole da Federação do Estado do Rio. Tá? Do Rio, sim. Então não teria mudança nessa época. Foi direto. Obviamente a regra também, na época, era igual. Depois é que tiveram
as alterações, com crescente a necessidade de tudo, né? Robson. Não, pode falar, mestre. Robson Grace, sim, né, presidente da federação, que é o presidente, né? Sim. Na época também, ele reúne-se, então, e eu fui de bucha, né? Tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu fui de bucha em que sentido? Eu fui para levar meu tio. Isso que eu ia perguntar, já respondeu. Eu ia para levar meu tio. Aí eu pego, meu filho me leva lá, levo, tio, lógico. Aí fui eu para a Barra, lá para casa do Carlinhos, entendeu? Para eles resolverem o problema da confederação a ser criada. Então eu estava numa reunião com eles, por acaso, de bucha, na parada, entendeu? Só escutando aquilo, hein? Tem que escutar muito. E só escutando o que ia ser feito, como que ia ser feito, se o Carlinhos aceitava, se o Carlinhos não aceitava. As ideias visionárias do mestre Carlinhos, né? Exatamente. Se ele aceitava, aceitou, aí aceitaram. E aí foi aí que começou, ali, né, naquele momento, começou a fundação da coisa, a necessidade de se criar a confederação numa pracinha que era em frente aonde o Carlinhos morava. Muito engraçado isso, bicho. Que muito incrível. Louco. Incrível. Muito louco. Começa incrível. Reunião zero, né? E, assim, reunião isso zero, que falar, né? Formalidade nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Entendeu? E o negócio chega onde estamos. Entendeu? Muito engraçado isso, na verdade. Muito louco. Isso me faz recordar até quando eu saí de Santos, fui treinar na Brasa, né? E eu trouxe aqui para Santos a reunião que teve, porque foi quando eu comecei a dar aula. Foi dentro do meu quarto, eu morava na casa dos meus pais ainda, eu e 3, 4 amigos, e a gente daqui a pouco saiu, daqui a pouco o negócio foi, caramba, o que a gente já fez depois de uns anos, né? Essas histórias são muito legais. Isso aí, é muito louco, é muito. E aí começou, mestre, foi através dessa conexão que é por acaso, mas eu acho que nada é por acaso na nossa vida, né? Que o senhor acabou já sendo envolvido numa confederação brasileira, que hoje é a IBJJF também, né? Desse ponto, mas já como é que houve já essa relação com o senhor com a arbitragem? Já foi desde o começo? Não, eu arbitrava na Federação do Estado do Rio. Na Federação do Estado do Rio. Que não existia a Confederação Brasileira. Tá, sim. Entendeu? Mas o senhor já era árbitro lá? Já era árbitro lá. Na época, muitos anos atrás, um clube, uma academia, uma escola, para poder fazer a inscrição dos seus atletas na federação, né, para competir num determinado evento, você tinha que fornecer um árbitro, o mínimo de um árbitro. Então, quer dizer, quem vai o Álvaro. E aí o Álvaro ia pela Academia Kyoto para poder estar a academia participando da competição. Entendeu? Por quê? Porque quem ajudou na construção das regras do nosso esporte foi o meu tio, junto com o seu Hélio, né, e mais uma outra pessoa de nome Elcio. Leal Binda, se eu não estou falhando a memória. E aí essas pessoas fizeram a estrutura da regra do esporte para que ele virasse uma competição, para que existisse uma competição. Então, o meu tio ficava me ensinando regras, não sei o que lá, e eu curioso, então por isso que acabei indo arbitrar na Federação do Estado do Rio. E quando surgiu a necessidade na Confederação de ter árbitros, aí eu fui chamado para participar arbitrando. Arbitrei poucos campeonatos na Confederação, muito poucos no início, e Zé Beleza, que era um dos diretores lá da Confederação, recém-criada. E aí, logo depois, tem a implementação do medidor de kimono, onde tinha que ter uma pessoa ao qual eles tinham que confiar. Nesse momento, eu era um árbitro, eu não era uma pessoa que eles confiavam a esse ponto e tudo mais. Aí eles perguntaram se eu podia medir kimono, porque eles tinham que ter uma pessoa que eles acreditassem, não sei o quê, para aprovar, para reprovar. E aí eu saí da arbitragem e fui para a medição.
E fui checar kimono, com toda a rigorosidade que tem que ser. Sim. Entendeu? Porque não pode privilegiar nenhum nem o outro. Sim. Tem que ser o que tem que ser. Sim. Né? E ali a gente começou a ver a importância de ter um medidor que realmente fosse uma pessoa íntegra. Perfeito. Até que o Zé sai da arbitragem por vontade dele, né? Aí o pessoal me chama para ser o diretor de arbitragem. Caramba, o senhor lembra da data que o senhor assumiu a direção de arbitragem? Cara, Mas não, mais ou menos, a década, no comecinho, nos anos 90, logo que foi criado alguns anos depois, pouca coisa. Não, 2000. Assim. 2000, perfeito. Vamos colocar. Porque assim, eu comecei em 99 para 2000, eu já lembro do senhor lá, já. Então... Vamos colocar aí 2000, que é melhor. Já lembro isso que eu ia falar, já lembro do senhor lá. Mestre, e como é que funcionava em relação assim, porque antigamente era, vamos lá, vamos se falar aqui, a sua profissão assim no jiu-jitsu perante a Confederação e a IBJJF, se não a mais, é uma das mais delicadas ali, né? Difíceis, para não falar outra coisa, né? Em relação a isso. Sofre bastante, né? Em relação a esse monte de coisa que acontece, né? Essas confusões, tal, de questionamentos, de tal. Só que antigamente tinha uma pressão maior ainda, né? Tipo, por exemplo, vamos lá dar um exemplo, Ryan Gracie na beira do tatame. Né? E isso gradativamente foi mudando, já começou na Confederação, ainda teve uns vestígios disso ainda. Quando foi o momento que isso aí realmente, mudou? Porque hoje não existe. Hoje, se acontecer alguma puxada de sardinha para algum lado, o cara é afastado e suspenso e punido. Né? Que isso a gente sabe que faz parte de uma organização muito disciplinadora, né? Mas teve um momento de X assim que falou, isso aí não pode mais acontecer, a partir de agora vai começar a ter suspensão, só vai trabalhar aqui quem for sério. Porque até mesmo no começo da Confederação tinha alguma coisa assim, não tinha, mestre? Assim, na verdade, o que aconteceu? Quando eles me chamam, que eu peço a eles que eu consiga fazer porque o que acontecia? A gente ia para um campeonato, né, e ficava chamando o árbitro na arquibancada. Caramba! Você não quer? Vem cá, me dá uma ajuda, vem cá, arbitra essa luta aqui para mim, não sei o quê. Era uma coisa assim meio louco. Sim, sim. O Zé sofria muito, porque tinha um número X de pessoas que arbitravam e momentos que não tinha árbitro. Sim. E aí eu falei para eles que eu assumia, mas eu tinha que fazer a formação das pessoas. Perfeito. Se eles me apoiassem nisso, eu topava. Tive total apoio de todos. Ali eles só achavam que o pessoal não ia aceitar, né? Mas já que eu queria isso, eles apoiariam de todas as formas e foi sucesso. Teve apoio de todo mundo que quis ser árbitro foi a esse primeiro encontro, a esse primeiro curso. E depois, aí a confederação ela passa a impor que para você ter o diploma da Confederação de Faixa Preta, você tem que ter o curso de regras. Isso na sua época já? Já. Não tinha antes. Quem fez a implementação do curso foi eu. Não existia curso de regras. E aí, só que não era uma coisa obrigatória. Era uma coisa para quem quisesse ser árbitro, tinha que fazer o curso. Só que aí a Confederação impõe o curso de regras para aqueles que quisessem o diploma de faixa preta. Quando ela impõe isso, aí, o Cavaco, seriam duas aprovações, você sabe disso. Uma é aprovação para árbitro e a outra aprovação para o curso de regras. Que um tinha que ser uma média muito elevada, na época 8,5, era uma prova muito, muito difícil. E outro que passavam acima de 7. Até 8,4, vamos dizer assim. Os que passavam acima de 7 estavam aprovados, tinham direito a ter o diploma de faixa preta da Confederação, e aqueles que passavam de 8,5 poderiam optar por arbitrar caso quisessem. Com isso, eu passei a ter um material humano muito maior, porque vários passavam, e aqueles que nem pensavam em arbitrar, por ter aprovado, eles queriam, então, agora passar a arbitrar.
Então, teve aí nisso um momento em que eu passo a escolher. Eu quero você, mas não quero você. Perfeito. E aí, o cara que você está falando aí, que ele começava a roubar, me desculpe a palavra. Perfeito. Sim, sim. Tá legal? Esse cara passava a sair. Por quê? Porque eu tinha o outro para botar no lugar dele. Tinham candidatos já, né? Exatamente. Então, Sim. esse eu não quero. Perfeito. Esse não pode ficar com a gente. E aí eu me reunia com a presidência e falava, ó, galera, esse cara aqui eu acho que está fazendo mal para a gente. Esse cara aqui, ele está matando um atleta que vai lutar com o aluno dele, mas só encontra com o aluno dele lá na frente. Então ele mata o atleta na primeira luta, que ninguém presta atenção. Então a gente tem que tirar ele. Verdade. E aí a gente começou a cortar vários árbitros que a gente era escravo desse pessoal, porque não tinha o material humano, entendeu? E aí começaram a entrar várias pessoas, e pessoas essas que, pô, hoje a gente pode escolher a dedo quem a gente quer para um evento, entendeu? Não, e hoje existem a maioria dos árbitros que trabalham principalmente nos eventos de Grand Slam, principalmente nos últimos dias, né? Não só nos últimos, porque os dias de faixas menores são até mais complicados do que o de faixa preta, né, mestre? Sim. Mas hoje a gente vê pessoas, profissionais altamente capacitados, né? Falhas acontecem porque todos somos seres humanos, né? Mas é nítido que a falha, quando acontece, é uma tentativa de acerto. É uma interpretação, no máximo ali, mal dada, em uma reação de milésimos de segundo. Né, de milésimos de segundo, mas não existe algo intencional ali. Antigamente a gente ainda via alguma coisinha disso, né? Eu ainda vi muito pouco, na minha época já para cá já tinha mudado muito, mas o senhor com certeza deve ter presenciado bastante. E, mestre, quando foi a conversa, assim, como é que funciona esse dia a dia, essa implementação de novas regras, assim, que nós vemos, assim, hoje em dia eu até acabo participando um pouco, né? O pessoal, assim, me pergunta muita coisa, o pessoal dos Estados Unidos, assim, manda uns vídeos quando vão fazer alguma coisa para ver o que a gente acha, mas o dia a dia da sua relação, assim, com a IBJJF, com a CBJJ, como é que funciona esse mecanismo para implementar novas regras? Como é que são discutidas essas decisões? Já foi muito mais, tá? Muito mais quando era aqui no Rio de Janeiro, né? A sede, porque aí você está aqui, convive o dia a dia e é impossível você não participar tanto, né? Mas depois que foi para os Estados Unidos, eu inclusive não tenho condição de ser mais assim, a pessoa que está no dia a dia para poder responder uma coisa rápida. Perfeito. Não tem como. E aí houve a necessidade de outros diretores e tudo mais. São coisas lógicas. E hoje existe o pessoal que trabalha no escritório, né? Lá em Irvine. Esse pessoal monta a estrutura e questiona qualquer problema, questiona, dá algumas formas que você também recebe, eles também mandam para mim, tá legal? E algumas coisas eles perguntam antes, o que você acha disso? Lógico, tem uma visão diferente. E outra coisa, assim, eu mando para eles alguma coisa que eu estou escutando demais. Isso aí que eu ia falar. O Cavaca fala, não sei quem fala, não sei quem mais quem fala sobre uma única coisa, eu tenho que tomar eu tenho que passar essa informação. É isso que eu quis dizer. Como é que o senhor joga opa, vamos mudar isso aqui agora, pessoal, né? Isso, porque aí eu mando essa conversa. Isso, aí eu mando direto para o pessoal que trabalha no escritório, tá legal? Direto para eles, e aí eles lá, se houver necessidade junto com presidência, tá legal? Eles fazem um estudo, fazem um vídeo, e aí hoje em dia um profissionalismo tá absurdo. Bicho, olha só, é assim, sempre foram preocupados demais com a arbitragem. Sempre. Eu não posso falar da preocupação e do apoio que eu tive em relação à arbitragem. Perfeito. Obviamente, você não consegue agradar a gregos e troianos, infelizmente. Lógico. Entendeu? Então,
Tem hora que eu tenho que tomar uma certa atitude, que eu tenho que tomar, tem hora que eu vou tomar outra atitude, porém, para você, naquele momento, é aquela atitude que você tem que fazer, porque condiz com aquela determinada posição, né? Então, você tem que fazer aquilo. Mas, por exemplo, na hora que você tem a implementação de 3 árbitros na luta, tá? Então, nesse momento, o jiu-jitsu tem um outro momento. A gente ganha uma outra situação onde as falhas minimizam, porque agora a gente tem 3 árbitros, coisa que a gente não tinha e nunca teve, e aí passamos a ter. Esses 3 árbitros, depois de ser uma obrigatoriedade para o final de faixa preta, né, a gente passa a colocar 3 árbitros em semifinais de algumas faixas. Você pode... Aí, hoje a gente tem liberdade de colocar os 3 árbitros em qualquer luta que a gente julgue que é difícil. Então, hoje, um coordenador do evento, ele se julgar que é possível e ele tiver material humano, que é a quantidade de árbitros suficiente para fazer. Porque muitas vezes a gente quer, mas não pode. Sim. Porque não tem árbitro para isso. Então, quando a gente tem, a gente vai colocar. A única pessoa que pode solicitar, além do coordenador, é o árbitro. Né? Um professor e um atleta não podem solicitar 3. Perfeito. Solicitar pode. Agora, se vai ser atendido porque solicitou, não necessariamente. É outra né? coisa. Exatamente. Agora, se você solicita, você, professor, solicita, e o coordenador entende que a solicitação é cabível, é óbvio que ele vai colocar. Ele não vai, só porque me pediu, agora não vou colocar. Isso é ridículo. Ele vai colocar. É ridículo. Vai colocar. E todos nós colocamos. E fala. Não, pode falar. Desculpa. Aí, depois de colocar isso, né, ainda existiam falhas, mesmo com 3 árbitros, e aí tem a implementação do recurso de vídeo. Aí o negócio ficou moderno. Pois é, e que no nosso esporte, para poder bolar isso, foi muito complicado, bicho, porque não pode parar a luta. Exato. Foi muito, muito complicado. E aí quero falar para você que eu não participei nada disso. Entendeu? Eu não. Mérito para eles que muita fizeram, tecnologia, né, mestre? Mérito total para eles que fizeram, bicho. Entendeu? De uma inteligência fantástica. Hoje a gente tem, além dos 3 árbitros, a gente tem um recurso. Eu estou fazendo um estagiário trabalhando, eu coloco ele com recurso de vídeo, ele com áudio e um árbitro do lado de fora corrigindo. Então eu tenho uma minimização de erro no estagiário muito grande. Então tudo para você melhorar, tudo que pode ser feito, eu posso te falar que a presidência, vice-presidência fazem. É o que eu tenho para te falar. Muito legal. Não, é muito legal. É só a gente chegar, o senhor chegou onde eu queria falar. A gente chega lá do senhor, das federações, convidando árbitros de equipes na arquibancada no dia do evento para um momento onde a gente tem o árbitro, o vídeo para acompanhar o erro. Então é uma evolução assim absurda, né? Chegamos a um ponto nível olímpico, né? É um nível olímpico isso. Então, assim, mestre, qual foi, assim, disso tudo, dessa trajetória do árbitro da arquibancada até o momento do vídeo, o grande desafio que o senhor enfrentou nesse percurso aí da arbitragem? Teve um momento que falou, pô, agora vai virar a chave. Foi quando colocaram 3 árbitros? Foi quando colocou o curso de arbitragem? Foi quando foi? Foram 2 momentos. O curso de arbitragem básico. Sem ele, a gente não estaria, talvez, aonde a gente está. E 3 árbitros, para mim também foi o grande pulo do gato. Ali acabou, assim, a responsabilidade do árbitro central. Ela minimizou, ela continua, é óbvio, né? Mas ela minimizou. Hoje a gente tem a divisão e a melhora pela performance do acerto da arbitragem. Foi muito grande. No início foi engraçado, porque os caras eles não queriam levantar-se para corrigir uma coisa central. Porque falavam que iam tirar a moral do cara. Eu falei, não faz isso comigo, pelo amor Hoje tem de que Deus. mandar até sentar, né, mestre? Senta aí.
não faz isso comigo, pelo amor de Deus, corrige. Ai, E aí foi uma coisa, até a gente chegar onde a gente está, que é sim. uma coisa assim, que Fantástico. eles trabalham muito bem. Hoje, eu não posso falar que existe uma profissionalização, Sim, porque sim. não tem a Não, sim. profissional, Uhum. mas existe o caráter de cada um deles de serem profissionais, dedicados Sim, sim. àquilo. E assim, se quiser, Cavaca, eu não vou falar para você que vive de arbitragem, porque não vive em função de quanto recebe, né? A não ser que queira viver com menos grana e Uhum. vai trabalhar só final de Sim, semana, sim. né? Mas eu digo para você que é um grande complemento de salário para muitos deles, muito Perfeito. deles. Perfeito. E se o cara for bom, ele trabalha todo final de semana, todo. Aqui no Rio de Janeiro, tá legal? Tem campeonato quase todo final de semana. Sim, sim. São Paulo não é Também. diferente. Pois Ah. é, não é muito diferente. Tá? Em outros estados, aí eu não posso falar. Uhum. Eu não posso falar assim Sim, com tanta certeza igual eu sei desses dois estados, Rio e São sim. Paulo. Até porque é um eixo que eu vivo mais, né? Perfeito. Mas e esse pessoal hoje que trabalha muito, que sabe muito, né? Quanto mais trabalha, mais sabe. Perfeito. Quanto mais trabalha, mais a prática, maior a prática, menor o erro. É o jiu-jitsu. Então, é o jiu-jitsu, é isso aí. É o jiu-jitsu, falou tudo, bicho. Falou tudo. Entendeu? Acho que é isso. A arbitragem melhorou Sim. demais, absurdamente. Não pode se comparar uma arbitragem igual quando você falou que o Ryan Uhum. fazia as coisas que ele queria fazer na época. Mas que fez parte, né, mestre? Fez parte, lógico. É. Talvez sem ele, É. não teria chegado onde Uhum. chegou. Sim. Entendeu? Então, hoje não Uhum. tem nem o árbitro que comete o erro, porque senão ele é Sim. punido, como também não tem o atleta ou o professor que cometam erros, porque senão esse também é Também punido. é Então, punido. ninguém mais faz nada de errado. Desde Perfeito. do cara que trabalha lá na mesa de Uhum. coordenação, Uhum. que não pode ter uma atitude errada, tá legal? Porque senão ele também vai ser punido, Sim. até o atleta que, vamos dizer assim, seria a última pessoa a poder ser punida, tá legal? Que na verdade é o que eu sempre falo, quem dá o show é o atleta. O atleta é o cara, ele é que tem que chegar lá e, se possível, não punir, porque ele está ali para poder fazer o dele lindo, bonito e tem que ser dessa forma. Infelizmente, o árbitro às vezes tem que punir, Sim, infelizmente, sim, sim. mas não pode ser o desejo real. Pô, mas é muito bom. Hoje em dia dá uma tranquilidade para todo mundo, né? De ambos os lados, né? Ou seja, quem o treinador, seja o atleta, seja o próprio árbitro. Então, eu vejo que hoje os árbitros é nítido o quanto eles, logicamente, tem aquela adrenalina, aquela tensão, porque vai arbitrar uma luta e sempre quando são as mais difíceis é ali que ele tem noção que é. Mas é bem diferente de antigamente. Hoje você vê o cara trabalhando ali com felicidade, o cara correto, o cara não, né? Então é outro nível, né, mestre? Então a gente está dando um salto muito grande. Mestre, dessa sua trajetória toda, assim, desde aquele momento lá que o senhor começou a treinar com 5 6 anos de idade com o seu tio até os dias de hoje, o senhor tem algum momento que o senhor pode destacar como a maior lição da sua vida do jiu-jitsu? Eu sei que foram várias, né? Foram várias lições, mas uma deixa um destaque para a gente que o senhor agregou à sua vida nessa trajetória, algo especial, uma lição. Uma lição eu vou falar para vocês há muitos anos. É uma lição, né, que serviu para mim e que eu ensino para os meus alunos mais graduados. É assim, o Cavaca. Há muitos anos atrás, eu estava treinando dentro da academia, não era campeonato. E eu encaixei uma chave de braço no cara e o braço da pessoa, braço, não é o antebraço nem ombro, braço realmente, né, ele quebrou, tá? Quebrou o cara. No final a gente ficou sabendo que ele tinha osteoporose e tudo mais, mas no final que a gente ficou sabendo. Quebrou, pôs uma tala, mandou para o hospital e depois disso tudo eu volto para a academia e meu tio senta comigo e conversa as seguintes coisas, tá?
Só você vai falar só uma coisa para mim. Do que você podia fazer? Aí eu respondi de várias coisas. De várias coisas. Aí, não, fala uma aí. Eu podia estrangular ele. Aí, então por que você insistiu onde ele não bateu? Você podia ter largado, não ia quebrar o braço dele. E você fazia ele bater de outra coisa. Então ali eu aprendi, o Cavaca, que dentro da escola da gente, entendeu? O limite é aquele que você percebe que vai machucar. Entendeu? Na hora que vai machucar, você tem que largar. Tem que largar e vai para outra posição. Porque você não está ali para quebrar ninguém. Entendeu? Você está ali para você poder treinar, para você ter grandes amigos, para você ter uma relação cada vez mais forte. Então, essa é a grande mensagem. Com tá? certeza, com certeza. Eu acho que a nossa casa é o que eu falo sempre, é a minha família, que está ali dentro da academia, conforme muitos falam também. A minha família, que está a extensão da minha casa, é a minha academia. Então, eu acho que todos eles têm que um cuidar do outro. Com e certeza, é isso que hoje, no momento que a gente vive, então, é momento de virar para todos eles e falarem, fica em casa, vamos fazendo o que dá para fazer, vamos fazendo live, vamos batendo papo, vamos o que der para fazer, entendeu? Pô, mestre, incrível, incrível. Pô. Obrigado por mais essa lição. Caramba, né? Mas é muito bom. Eu sou suspeito a falar, mas a gente tá vendo aí muita gente falando tal Totti, aí tal Russo, todo mundo aí, a galera toda prestigiando, falando do senhor aí, da sua história, que o senhor tem que escrever um livro, que o senhor... Mas eu assino embaixo, tem que escrever sim, eu vou comprar. Certeza, autografada ainda. Porque, pô, é muito prazeroso ouvir toda essa caminhada, toda essa trajetória, né? E, mestre, para a gente encerrar, que já passou quase uma hora já nesse papo super saudável, assim, em relação o que o senhor vê daqui para frente, o que o senhor tem como objetivo, qual o seu objetivo, assim, no jiu-jitsu daqui para frente, nesses próximos momentos, o que você acha que vai acontecer, o que o senhor galga em relação à sua trajetória, o que o senhor pensa em colaborar, mais ainda que o senhor já fez, a gente deve muito ao senhor de jiu-jitsu competitivo hoje, o que, né, o senhor, a sua família, né, então assim, mas o que o senhor tem mais como os próximos passos que o senhor tem em mente? Ô, Cavaco, assim, a minha vida foi dedicada ao jiu-jitsu, né? Foi dedicada ao jiu-jitsu. Então, o que o jiu-jitsu me chamar, eu vou estar pronto. Em tudo. É só me chamar. Entendeu? Eu não sei até onde eu vou. Eu não sei. Porque eu tenho muita energia ainda, graças a Deus, entendeu? Eu parei de competir por uma questão de lesão, né? Porque eu tenho 3 hérnias extrusas, é complicado. Mas aonde me chamar, eu estou junto. Entendeu? Quero continuar dando minhas aulas, porque eu não posso parar de dar aula. Se eu parar de dar aula, eu vou ficar doente. Aí sim. Entendeu? E enquanto a Confederação, a Federação Internacional estiverem precisando de mim, eu vou estar junto. Enquanto o pessoal estiver junto, eu também, pode ter certeza disso. Entendeu? O jiu-jitsu tem muito. Eu acho que o jiu-jitsu é uma coisa que não vai parar nunca, tá? Não vai, nunca, não vai. Nunca. Não vai. Então a gente tem que saber evoluir com. Sim. E o dia de amanhã, eu não sei, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Eu sei que a gente tem que evoluir. Eu sei que a gente vai andar para frente. O que o Carlinhos Gracie colocar para a gente fazer, a gente faz, né, mestre? Vamos junto. Mas é isso aí. O verdadeiro, essa sua resposta foi incrível, porque ontem eu estava fazendo a live com um amigo meu aqui de Santos, que é o Leandro Guilherme, o Leandrinho, que foi 2 vezes medalhista olímpico, né, de judô, e ele falou bastante dos samurais, né, daquele estilo que o Rogério Sampaio aqui de Santos ensinou ele, né, que é enfrentar a dor a qualquer custo para poder se superar, porque você nunca vai estar 100%, mas tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre preparado. Então, resume exatamente a resposta que o senhor deu agora. Estar sempre pronto para a batalha quando ela acontecer, que o senhor tem disposição, vontade e capacidade, se capacitando a cada dia.
Pô, sensacional, mestre. Eu só tenho a agradecer. Eu já, pô, sempre admirei o seu trabalho. Eu sei o quanto é difícil. Eu já vi cada situação acontecendo, o senhor segurando cada bucha de verdade ali, né? A gente está 20 anos aí na confederação Na guerra. acompanhando, que eu pratico jiu-jitsu, né? E eu sempre competi com a confederação desde o meu primeiro ano. E assim, eu sempre vi tudo, né? Eu já fui um cara que também já falou de hábito. Hoje eu sou o primeiro a defender, meus alunos são proibidos, né, eu sou um cara que apoia, que ajuda, que tal. E por quê? Porque eu aprendi com vocês, né? Vocês que foram esse exemplo, assim, que hoje eu transmito essa lição. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor por tudo que, né, o senhor, seu tio, a sua família, o senhor, né, fizeram, fazem e vão continuar fazendo ainda em Se prol do Deus quiser. jiu-jitsu, né? Então, Se muito Deus obrigado de quiser. coração. Eu agradeço poder me expressar também, entendeu, Cavaco? Falar coisas aí que, de repente, eu nunca tinha falado. E que Sim. muitas pessoas escutaram, de repente, coisas que nunca tinham ouvido da minha vida, entendeu? Saber um pouco também, tá? Mas Obrigado isso pela é muito oportunidade. gostoso. Foi com certeza a gente pôde levar uma conversa de 1 horinha, passou rápido. Lá para frente aí a gente faz algo de novo para poder, porque o senhor eu sei que tem história aí para gravar, para fazer um livro, tá fácil aí, né? Para fazer um livro. Uma enciclopédia, não? Aí não, aí é demais, aí é demais. Olha, se chamar o tio ajuda. Aí se Pegar as chamar ele histórias do ajuda. tio, vai. Aí vai. Aí vai. Mestre, muito Valeu, obrigado de irmão. coração, que tudo vai dar certo, a gente está junto, a comunidade do Jiu-Jitsu está unida, está fortalecida. O dia que o senhor precisar de mim, o senhor sabe, tem meu contato, só chamar que eu estou também pronto para o que o senhor precisar. Tranquilo, irmão. Tá Um bom? abração. Um grande Tá? abraço, fica com Deus, mestre. Fica com Deus também. Tchau, Oxe, tchau. tchau. É isso aí, pessoal. Mestre Álvaro Mansur, que prazer, assim, eu sou apaixonado pela história da nossa arte suave, né, do nosso jiu-jitsu. Obrigado a todos vocês, vários árbitros aí acompanhando, ao espantalho aí, né, a galera toda, o Totti, o Russo, né, o pessoal, alguns que eu não vi aqui ainda, mas tem uma galera toda. Valeu todos os meus amigos aí, toda a galera que vem acompanhando as lives, né? Hoje à noite tem mais, às 21 horas, live com o chefe, para mim, na minha opinião, o chefe número 1 do mundo, Alex Atala. Faixa vermelha na cozinha e faixa preta no jiu-jitsu, tá bom? Não percam não, galera. Já já a live do mestre Álvaro Mansur vai estar na rede aí social, no canal do YouTube. Rodrigo Cavaca, tá aí embaixo, pessoal. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscrevam lá que as lives estão indo todas para lá. Tá bom? Sempre, todos os dias, vídeo novo com as lives. Isso é conteúdo para se estudar. Isso é conteúdo interessante, como o mestre falou. Muitas coisas eu falei aqui, eu não tinha falado em lugar nenhum. E é isso, é a história, é a base. Todo o ídolo, todo o nosso ídolo, ele teve sucesso para se tornar um ídolo. Mas para alcançar esse sucesso, ele teve uma história de sacrifício, de abdicação, de muito esforço, de constância, de nunca desistir. Então é isso que a gente tenta mostrar e passar para todos vocês e para o mundo, para o maior número de pessoas possíveis, histórias de superação, histórias inspiradoras, porque é isso que nós precisamos para nos motivar em momentos como esse que nós vivemos. Valeu, pessoal. Beijo no coração de todos. Aí vejo vocês às 21 horas. Os